E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estarei falando para vocês o que os atletas costumam fazer em relação a protocolos em um período pós-competição. É isso aí, pessoal. Então, tudo relacionado a possibilidades aí, falando de pós-competição em relação a hormônios, eu estarei falando para vocês no vídeo de hoje. E é isso aí, pessoal. Chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, inicialmente vou falar para vocês o que os atletas costumam fazer em relação a protocolos num período pós-competição, e eu vou estar dizendo o que eu fiz também nesse período pós-temporada de 2022 pré-contest. Então eu vou falar para vocês ali algumas possibilidades, as possibilidades aí mais comuns e até as menos comuns que os atletas costumam fazer neste período. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo meramente informativo, tá, pessoal? O ideal é que vocês não usem nada. Se vocês querem viver bastante, se vocês querem ter as suas taxas hormonais aí todas perfeitinhas, você não use nada, porque você não vai ficar com tudo ok, tudo perfeitinho na sua vida utilizando hormônios sintéticos. Então é isso aí, pessoal. Existe um jeito menos pior de você fazer as coisas, mas um jeito melhor, um jeito bom, um jeito 100% seguro, nós sabemos que é muito difícil, para não dizer impossível. Então é aquele negócio, pessoal. Para você entrar nesse meio, você vai ter que estar disposto a pagar o preço, né, pessoal? Então muitos garotos aí vêm com esse negócio aí de blast, cruise, o cara com 19 anos, 18 anos de idade. Vocês já pararam para pensar? Você já parou para pensar, você garoto, Zé Bombinha, uma tendência de viciado que você tem, que você vai passar ali a maior parte da maior produção sua de testosterona natural da vida adulta, seria a maior parte da produção natural de testosterona da tua vida adulta, você não vai saber como é que é. Ela vai estar totalmente suprimida por uma testosterona sintética. Então, e muitos caras hoje, a maioria de vocês que estão vendo aqui talvez o vídeo hoje, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês nem estarão passando mais na frente de uma academia. Isso eu digo, pessoal, com uma experiência de mais de 20 anos. Então, caras ali que... E assim, não tem nada de errado com isso, mas é que muitos caras ali, não, isso é minha vida, é bodybuilding lifestyle. Quanto mais fala, esses são os que duram menos tempo. Aquele cara totalmente empolgadaço, que entra de cabeça no negócio. Geralmente aquele cara que fica mais quieto ali, vai fazendo dele, esses caras duram muito tempo, às vezes mais tempo. Mas quando o cara falou demais, a menina fala demais, tá muito retardado com o negócio de bodybuilding lifestyle, ficou o dia inteiro, bodybuilding, não sei o que, dieta, Instagram, motivacional de bosta, aquelas chatice, frase motivacional, clichê, aquela... Nossa, que merda isso aí. Então o que acontece, pessoal? Geralmente esses são os primeiros, então. E só que é o que tá, pessoal? Mulheres, principalmente, vão carregar colaterais ali severos ali para o resto da vida, porque não sabe nem o que está colocando dentro do corpo, não sabe nem o perfil da substância que está usando, desconhece colateral. Eu tô vendo muita mulherada, velho, virando ciborgue aí. É assim, é engraçado que músculo é o que menos desenvolve, o que mais desenvolve é colateral. Então o que acontece? Garotos também, como eu falei para vocês, o cara, tipo, às vezes não constrói nada, não fez nada naturalmente, pessoal. Para você começar a fazer um ciclo de esteroides, um protocolo, se é uma coisa que você tem vontade, tudo, não vai ter jeito mesmo, você vai fazer, você já tem que começar num patamar que você já tenha tido um bom desenvolvimento natural, por pior que seja a sua genética. O ideal, não vou dizer o ideal, mas ali, nesse meio de loucura, o ideal seria o quê? Que você já aparentasse que usa alguma coisa antes de você usar. Tipo aquele cara que os caras falam, meu, aquele cara ele nunca usou nada, você acredita?
Então, a minha história foi um pouco assim, apesar de, pra época, ser um físico assim, legalzinho pra época, eu lembro assim que eu tava ali com meus 19, 20 anos, fazendo uma rosca direta, com 20 de cada lado, um movimento bem feito, tudo. Dos poucos exercícios que eu pegava um pouco mais de peso. Hoje, nem isso eu não faço mais isso hoje, nem esse exercício eu faço muito pouco. Então, o que acontece? Barra reta, eu tava treinando ali, os caras, ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Não que eu tivesse um bom desenvolvimento, eu tinha um bom desenvolvimento de braço, né? Aí os moleques ali olhando assim, aí um colega meu chegou e falou, você acredita que aquele cara ali nunca tomou nada? E tipo, já tinha um monte de moleque assim, que já tava se entupindo de coisa, pra ter um shape assim de merda, que você alcançaria facilmente natural, com uma alimentação legal ali durante 1 ano, 9 meses. Pra você de tão ridículo que é. E aí o cara se enchendo de hemogenin, que o pessoal usava muito. E outra, naquela época era muita coisa de farmácia, não tinha nem desculpa para dizer que o negócio era fueca. Hemogenin, Deca, Durateston, Deca Durabolin, tudo da Schering, Bayer, os negócios tudo muito top, Aventis, tudo marca ali, né, Deposteron, tudo coisa boa, pessoal. E você vê que os caras tinham físicos ali que eram facilmente, hoje, com o conhecimento que a gente tem acerca de nutrição, que eu tenho, que eu fui adquirindo, comecei a ver o quanto que o pessoal subestima essa questão de dieta e treino. Eu mesmo, eu poderia ter chegado ainda mais longe ainda se eu tivesse, ao invés de, apesar de não usar, eu pesquisava muito sobre hormônio. Então, se eu tivesse primeiro pesquisado o tanto que eu pesquisei de hormônio e treino, tudo bem, treino é bom pesquisar sim, mas o tanto que eu pesquisei de hormônio, eu tivesse pesquisado de dieta, com certeza hoje eu estaria num patamar muito melhor, porque nos meus anos de juventude ali eu teria chegado num nível mais alto, partido de um ponto muito mais alto, e os meus primeiros ciclos ali teriam sido muito melhores. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu primeiro ciclo. Vocês vão se espantar com o que eu vou dizer. Bastante. Então, pessoal, então vamos lá. O atleta está ali num período pós-competição, então existem basicamente ali três possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade, eu elenquei aqui, não quer dizer que seja mais ou menos, vou mostrar aqui três possibilidades, que é o que acontece muito ali no meio do bodybuilding competitivo, pessoal. Então, o atleta ali, ele fez ali sua última competição, ele competiu 2 ou 3 vezes, ou enfim, sei lá quantas vezes, então ele decidiu parar ali, que o físico ali já está ali cansado, está no limite, ou às vezes não, depende. Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas assim que o atleta pode fazer, que muitos atletas quer dizer, hoje não tanto, mas antigamente ali há 10, 9 anos atrás, pelo menos, que é onde eu tenho conhecimento de dentro do fisiculturismo mesmo. Então o que acontece? Os atletas, peraí, Tigrão, aí o que acontece? Os atletas, a primeira coisa que eles faziam ali, muitos atletas faziam isso há 10, 8 anos atrás, isso era mais corriqueiro, né? Os atletas, eles paravam com tudo, eles iam off com tudo em relação a hormônios, fazia aquele corte ali brusco, né? Em todos os tipos de hormônios. GH muito pouca gente usava ali, do meio amador ali, de um nível que eu participava, né? Poucas pessoas usavam GH, geralmente eram mais os AES mesmo, né? Hormônios, esse tipo de hormônios, e às vezes ali algum hormônio da tireoide, ali o hormônio da tireoide, geralmente o pessoal ia parando aos poucos, também tem de tudo, pessoal, tem gente que para de uma vez, tem para aos poucos, clenbuterol também, esses outros fármacos, termogênicos, estimulantes, tem gente que cortava tudo de uma vez, e também todos os AES de uma vez. Então essa é uma das vertentes que acontecia muito, era meio que quase que um padrão ali antigamente, isso há 10, 9 anos atrás. Hoje, talvez até antes, eu não sei antes, eu não posso falar para vocês porque eu não estava dentro do esporte ali antes, eu era só um cara de academia normal. Mas isso eu posso falar para vocês que muitos treinadores dessa época, ali 2014, 2015, muitos atletas ali, vários relatos e muita coisa tem a esse respeito de atletas que cessavam com o uso de todas as substâncias pós-competição para já ali depois de algum tempinho estar fazendo os exames e estar para verificar ali algumas taxas e para que as taxas não ficassem tão extremamente alteradas, né? Para ver ali
os danos ali que foram causados durante o período pré-contest, né? Então, verificando ali aquele check-up ali de exames de sangue. Então, os atletas ali, óbvio que mesmo fazendo a retirada, então muitos marcadores ali vão ficar ali por algum tempo ali até voltar ao estado normal, mas alguns já vão dar uma boa melhorada ali com algumas semanas off. Então já dá para ter uma ideia ali de fazer alguns exames. Se demorar um pouco mais de tempo, fica melhor ainda. Quando quase tudo tiver... É que também, pessoal, muita gente finalizava e finaliza até hoje com substâncias de meia-vida bem mais curta, né? Por exemplo, com estanazolol e oxandrolona, com estano trembo, masteron. Muitas pessoas, principalmente antigamente, até hoje também fazem, eles retiravam a testosterona ali 15 dias antes, 7 dias antes, dependendo da meia-vida e da quantidade. Então, já vinha ali com meia-vidas mais curtas, né? Então ficava mais fácil para fazer ali com algumas semanas. Então você tinha ali muitos marcadores ali já iam estar mais próximos ali de uma realidade, porque se você faz ali em seguida, poucos dias depois ali de você estar usando um monte de coisa, o seu médico vê ali, não vai entender nada, ele vai cair para trás, ele vai dizer que você vai morrer. Então, a não ser que ele seja um cara do esporte, ele vai entender, né? Mas não é tão interessante que seja feito tão em seguida. Então, primeira coisa, o cara que vai natural. Agora, pessoal, a segunda possibilidade, que é o que é mais difundido hoje em dia, com essa transição ali, essa modernização do bodybuilding, então é aquela possibilidade do cruise. Então o cara vem ali fazendo aquele seu blast ali, mesmo que ele já tenha retirado algumas coisas, está usando finalizou com alguns orais, com alguns AES de meia-vida mais curta, às vezes tirou a testosterona, a maioria hoje, acredito que essa seja a vertente aí majoritária hoje em dia, a vertente do cruise, né? Então o que o cara faz ali no pós-competição? Ao invés de cortar tudo e ficar natural, que até existe algumas vertentes de médicos especializados no esporte, ali que conhecem mais ali essa questão do esporte, performance, entendem melhor essa questão, existem médicos que dizem que é muito agressivo para o corpo e não é nada interessante que você corte ali as substâncias de uma vez e fique sem nada no corpo, que é um estresse muito grande para o corpo ali, essa remoção brusca ali, mas isso também depende de tudo que você está fazendo durante, né? Não dá para a gente pregar o martelo e dizer, já muitos, até grandes nomes ali do bodybuilding internacional, posso falar aqui Dave Palumbo, e tem outros caras agora que eu também já ouvi falando sobre isso, tem vários caras conhecidos que já falaram sobre isso, que até caras de alto nível ali meados dos anos 90, tudo, isso era bem comum também. Muitos caras ali, eles ficavam ali entre 6 a 8 semanas, às vezes até 12 semanas sem nada. Então você vê que existem várias visões aí a respeito disso. E de uns anos para cá, de já bons anos para cá, mas relativamente recente, nós temos essa ideia do cruise, né? Então o atleta ali vem mesmo, ou ele vem carregado de coisa, ou ele vem com menos coisa, enfim. O que ele faz? Geralmente a opção é a testosterona. O atleta ali faz uma utilização ali de uma quantidade de testosterona, que isso aí pode variar bastante dependendo da cabeça do doido, né? Pode ser, sei lá, desde 100 miligramas por semana, 125 miligramas, até uma dosagem um pouco mais alta ali, intermediária, 300 miligramas, 500 miligramas, aí depende, né? Então, esse negócio de cruise é muito relativo, né? Eu vejo cruise como uma dosagem pequena ou no máximo uma dosagem ali mediana ali, né? No máximo ali uma coisa, dependendo do nível do cara, dependendo do tamanho do cara. Então é o que o pessoal faz muito, essa questão ali aí isso vai depender, né? Não posso falar que se ele já vem usando menos coisa, ele para com as coisas, começa a fazer a utilização geralmente de testosterona, ou ele já vem carregado de coisa até o final, reduz e faz uma utilização de uma dosagem de testosterona menor. Então a ideia é que não fique ali com uma dose ali
de testosterona, seja ela um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, um pouco mais perto do fisiológico, um pouco mais acima ali, 3 vezes acima ou até 5 vezes acima do fisiológico, ali é considerado talvez ali para a maioria dos atletas, até 500 miligramas ali por semana, considerado algo bem razoável. Eu depois, vamos seguir com o vídeo que depois eu vou falar para vocês. E temos ali uma corrente ali que eu vou dizer que é uma corrente minoritária. Eu vou chamar aqui de Super Blast, tá, pessoal? Então, o atleta ele vem ali, como eu já falei para vocês, no processo de finalização, aí ele tira a meia-vida longa, substitui para meia-vidas curtas ali, faltando umas 4, 6 semanas, e às vezes tira testosterona, às vezes não tira, e coloca estanazolol, coloca trembolona, tira trembolona, tem tudo tipo, não existe regra, pessoal. Não existe regra para isso. Tudo, o céu é o limite. Vocês vão ver de tudo. Então, tem gente que tira GH, tem gente que não tira, tem gente que tira o GH alguns dias antes e no dia da competição dá um boom de GH, existe isso também. Já vi relatos ali muito sérios ali a respeito disso. Então, existe tudo que vocês podem imaginar, os caras fazem. Então, existe essa questão do Super Blast, tá, pessoal? Isso aqui no Brasil, lá fora eu não escuto falar muito disso. Lá fora a gente escuta mais os caras falando que ficam um tempo sem nada ou que reduz as doses. Pelo menos até todo o material que eu venho pesquisando até hoje e os relatos que eu vi até hoje. Agora essa questão do por que Super Blast, tá, pessoal? Porque existe uma vertente ali de treinadores que eles acreditam muito que esse período pós-competição imediato seria uma janela perfeita para você ter um maior upgrade ali nos seus ganhos. Então, e assim, de certa forma, né, eu reconheço que realmente o atleta está ali bem, muitas semanas de dieta, uma sensibilidade, perdendo peso, perdendo gordura, ali com uma sensibilidade à insulina muito interessante, fazendo ali o metabolismo bem, trabalhando legal, o cardiozinho ali constante. Então ele estava com uma situação às vezes desfavorável, às vezes fazendo dietas muito agressivas, restrições de carboidratos desnecessárias, ou então às vezes ele, além de ter tá sensível, às vezes ele está ultra sensível à insulina, né? Então isso é assunto para outro vídeo, mas existe essa possibilidade. Então extremamente sensível à insulina. Então é um cenário assim, dependendo de como foi feita conduzida essa preparação, essa finalização. A maior parte dos atletas eles ficam bem sensíveis, ultra sensíveis à insulina. Depois de um período desse, porque a maioria fica com essas cagadas aí de ficar zerando carbo, baixando carbo demais, enfim. Então você tem esse Super Blast aqui, que tem até um treinador, não vou falar o nome, lógico, mas tem um treinador bem conhecido aqui no Brasil que ele adota aí essa metodologia, já trabalhou com muitos gringos, talvez ele também tenha visto alguns gringos que fazem isso. Então, pessoal, existem treinadores ali que eles colocam uma quantidade altíssima não, né? Uma quantidade, depende aí do doido que está assistindo, né? Eu cheguei a ver até treinadores que colocam ali 1 grama de testo ali, logo passou a semana do campeonato, pumba, na segunda-feira, o campeonato foi sábado, na segunda-feira, começa 1 grama de testo essa semana. Então, nesse caso, obviamente que nesse caso o treinador ele está visando ali, talvez ele não está pretendendo fazer exames, né? Então pode ser testosterona, geralmente testosterona, às vezes pode estar usando nandrolona, às vezes pode estar pode estar usando até outras substâncias a mais, né? Não é uma regra, tá, pessoal? Até porque eu não conheço todo mundo. Mas então tem essa possibilidade ali do Super Blast. Então recapitulando, temos ali o que fica natural, que como eles dizem lá na gringa lá, go off, completely off. Então, que tem bastante gente que faz, principalmente caras ali que hoje estão aí na crista da onda ali, mas que vieram, ainda tem muito cacuete ali dos anos 80, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, meados dos anos 90, comecinho dos anos 2000, ainda tinha um pessoal que fazia bastante, que relata bastante isso. Aí depois a gente tem ali o bodybuilding mais moderno, que é aquela questão do cruise, que o bodybuilding já começou a ficar mais comercial, né? Aí já começou aquela expansão ali das redes sociais, das mídias,
do atleta tá bem o ano inteiro. Então essa questão do cara ficava natural ali, mas ele começava a andar com os morcegões ali, aquela calça balão, ficava ali um tempo ali fora ali do radar, né? Tudo era diferente antigamente, as notícias demoravam para chegar, as fotos, ninguém ficava em cima fiscalizando, não tinha tanto fiscal chato pra cacete de Instagram, de shape, de não sei o que. Então vocês podem ver mesmo, posso dar um exemplo muito fácil aqui, muito conhecido, do Shawn Rhoden, né? Que apesar de ter sido campeão ali recentemente, no passado bem próximo, mas ele é um cara dos anos 90, ele tinha 45 anos, né? Então ele viveu ali começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, foi a época, mais ou menos a época dele. Dexter Jackson, tem vários caras ali que eles tiram o pé ali, tanto na questão do treino, como na questão dos hormônios. Então do Shawn Rhoden ficava bem visível mesmo que ele, se ele não tirava tudo, ele tirava quase tudo, mas pelo físico que ele apresentou, pela espessura ali da pele, ali, além de dieta ali passar longe, cardio também deve ter tirado o pé um pouco e provavelmente acho que ele ficava mesmo umas semaninhas aí off, que é bem normal lá fora, tá, pessoal? Isso não é nada, não tem nada de errado. Então, primeira opção, o go off, né? O cara tirar tudo, ficar ali natural. Então, tem essa bodybuilding moderno, começando ali a mídia social, o cara tem que ficar bem para vídeo, foto, gravação, quer ficar vascularizado, quer ficar seco o ano inteiro. O joguinho começa a ficar um pouquinho mais perigoso ali. Então, tem essa segunda opção do cruise, né? E que assim, dependendo ali o cara faz uma utilização de uma dosagem mais baixa de testo, ele, lógico que os exames de testosterona vão dar alterado, mas os demais exames ali, o TGO, TGP, talvez o LDL, talvez o HDL, já não sei, mas pelo menos o meu não tem jeito, para melhorar o meu HDL só tirando tudo. Então o que acontece? Então aí varia de pessoa para pessoa, mas muitos marcadores ali relacionado a funções renais, funções hepáticas, ali já fica ok, né? Você já pode ver ali, aí você vê ali, né? Se tem alguma alteraçãozinha normal dentro do esperado, se tem uma grande alteração. Aí a partir disso o cara faz exames mais aprofundados ali no respectivo órgão ali que ele acredita que esteja mais lesionado ali, né? Então, e temos também agora, finalizando aqui, recapitulando, o Super Blast, o cara que joga ali 1 grama de testo, ou pode jogar um testo, nandrolona, trembolona de novo, pode jogar um monte de coisa e querer aproveitar ao máximo, otimizar esse momento ali, que obviamente não vai ser viável ele estar fazendo exames nesse momento, né, pessoal? E uma coisa que é bem comum em todos esses exemplos que eu dei para vocês, e eu também sou de acordo, muitos atletas ali eles fazem a retirada de todos os componentes orais, né? Seja até oxandrolona, que geralmente lá fora, por exemplo, eles usam muito oximetolona, né? O hemogenin, usam alotestin não muito, né? Turinabol também não muito, mas muita gente usa hemogenin para finalização, então, principalmente os caras mais hardcore, né? Então o que acontece? A primeira coisa que os caras fazem tá tirando ali os orais para dar uma aliviada logo, rapidamente, o mais rápido possível, nas funções hepáticas. Então, e evitando ali qualquer tipo de 17A, seja injetável, seja oral. Então, pessoal, essa é uma opção também. Então, dentro de todas essas 3 possibilidades. Então, esse Super Blast, geralmente, uma testosterona alta ou alguma coisa que talvez não comprometa ali. E também pode ter, também tem doido para tudo, né? Eu acredito que com certeza tem cara que vai pesar no oral também logo no pós, né? Não é algo que eu acho que os orais assim, é complicado falar nisso, né? Porque senão o cara ele usa no off, ele usa no pré-contest, ele usa na ponte, na transição, ele usa quando o cara vai ver, ele vai estar o ano inteiro usando, ele vai parar. Então, eu acho que isso aí pode ser um pouquinho perigoso, né? Pode ser um pouquinho perigoso, dependendo da quantidade, mesmo não numa quantidade, mas todo dia dando uma marretadinha ali. Você imagina um cara que compete 10, 15 anos, 12 anos, 18 anos, é difícil. Então, o cara pode ser que não dure muito tempo no esporte ou neste plano terrestre. Então vamos lá, pessoal. Agora, eu já falei um pouco aqui do que é mais costumeira, que é mais de costume aqui que acontece ali, são várias possibilidades.
o que acontece mais ou o que acontece menos. Agora eu vou falar o que eu fiz e o meu protocolo de transição, que foi muito interessante, tá, pessoal? Então, pessoal, esses protocolos de transição, que eu chamo dessa forma, é assim, isso, talvez vocês não vejam ninguém falando sobre isso, porque isso é uma coisa que eu acredito também que algumas pessoas façam, mas de falar dessa forma, talvez vocês não estejam tão acostumados. Então, esses protocolos de transição, pessoal, eu aproveito esse momento para estar testando novas coisas, para poder trazer novidades, tanto para o meu aprendizado, como também agora, depois que eu comecei a fazer vídeos também, YouTube, essas coisas, eu estar compartilhando aqui com vocês e fazendo novos testes e vendo o que é bom e o que não é bom, até para poder ali agregar o meu trabalho como treinador também e como atleta também, né, que eu ainda não parei, né, mas não vou ficar muito tempo mais nessa, mas eu ainda quero aprender mais algumas coisas, e você vai acertando o ponto, né, em relação aos protocolos. Então esse é um bom momento, não só pela utilização dos hormônios, como eu falei, mas é um momento em que o seu corpo volta a ter todas as condições anabólicas necessárias para o desenvolvimento. Então, existe casos até, pessoal, que o cara consegue uma boa evolução durante umas boas janelas ali, em algumas semanas, até quando ele não usa nada, viu? Isso aí eu já vi até treinadores falando disso, falando, ó, só capricha, come legal, faz legal, que você sem nada, você vai ter um ganho interessante ali nas próximas semanas. E às vezes acontece. Tudo depende, né? Mas talvez não vá acontecer no mesmo nível, pensando em performance, das outras opções ali, do Cruise e do Super Blast. Com certeza não, né? Então, pensando em saúde, eu acredito que que você tirando tudo, mesmo ali que você gere um choque ali para o teu corpo, vamos dizer assim, um choque hormonal ali, de você estar usando um monte de coisa, depois você, de um dia para a noite você não usar nada, eu ainda acredito que, do ponto de vista de saúde, né, de uma maneira geral, pressão arterial, bababá, TGO, TGP, colesterol, eu acho que de funções sexuais vai ficar devendo, mas nem tudo na vida se resume a funções sexuais, né, pessoal? Existem coisas ali mais importantes ali, né? A vida, talvez você ficar vivo, talvez seja melhor, né? Ou não sei, né? Depende do tanto que você... sei lá, aí complicado. Então, o que acontece? Então, você ficar ali natural, talvez, né? Lógico, a função sexual talvez possa comprometer um pouco ali em algumas pessoas. Particularmente falando, pessoal, eu acho que funções sexuais, essas questões, eu já fiquei 16 semanas sem nada dentro do corpo, né? 16 semanas a partir do final da minha vida. Então, 16 semanas mesmo. Então, pessoal, eu percebi que é muito pior você ficar com um BF baixo, em questões de libido, essas coisas, você ficando com um BF baixo, ultra baixo, só quem já ficou sabe, pessoal. Tipo, do naipe aí que eu fiquei no final do ano passado, em algumas temporadas no passado, eu acho que é muito mais difícil você ficar, a questão da função sexual é muito mais prejudicada, mais pelo estresse de preparação e por manipulações e principalmente por restrições de dieta muito acentuadas e o BF cada vez mais baixo do teu corpo, eu acho que isso prejudica muito mais até do que uma retirada de hormônios. Nessa questão de desempenho, essa questão sexual, eu mesmo com testosterona ali de 25, eu consegui, sei lá, né, talvez um perfil meio psicopata, mas eu dava pra, né, tipo assim, é muito pior quando você tá usando 5 tipos de esteroides, às vezes mais de grama. Os caras, mas esse texto, foda-se, às vezes você pode estar usando 1,2 g, 1,5 g, se o BF estiver ultra baixo, se tiver pele, músculo e osso, você vai, as coisas não vão funcionar bem, não, pode usar o que quiser, não adianta. Então o que acontece? A energia contada para se manter vivo quando a dieta está muito puxada e o BF está baixo. Ou às vezes a dieta nem está muito puxada, mas só do BF começa a cair. A função sexual é a primeira coisa que vai pro beleléu. Então é melhor você ter um BFzinho mais alto, com uma testosterona muito baixa, na minha opinião, do que isso impacta muito mais, pelo menos no meu caso foi assim, do que você tá com 1,5 grama de testo sintético e você tá com o BF de extremamente baixo ali, pelo menos foi o que a prática me mostrou. Então, e aos poucos essas coisas de funções sexuais elas vão voltando, tá, pessoal? Pô, você vai fazer filme? Pô, você ganha vida, você é ator pornô? Então, pô, dá um tempo aí, né, meu? Manda a mulher sossegar aí um tempo aí de boa, custa nada. Então, o que acontece? Ou então, sei lá, sempre tem um jeito, né? Então, o que acontece? No meu caso, então, pessoal, no meu período pós-competição, o que seria o ideal? Fazer a dieta certinho, bonitinho, papapá. Sim, no mundo ideal seria, pessoal.
Mas no meu caso, eu terminei a temporada numa semana, no outro final de semana já era o Natal. Acho que já era o Natal, logo em seguida. Então já coincide com um período de festas ali. E aí você junta duas coisas ali, você junta aquela vontade que você estava de comer as coisas com um período de festa. Então não tem uma combinação mais letal para você se afundar na alimentação, né, pessoal? Que é muito perigoso também, viu, pessoal? Principalmente por funções de pressão arterial. Isso aqui é rápido. Então o que acontece? O seu corpo vira uma esponja de tudo que é vitamina, mineral, principalmente sódio. Então, o que acontece? Você não comer bem, eu vou te falar, eu não fui um grande exemplo aí nessa pós-competição. Estou começando a acertar minha alimentação agora, já quase 2 meses, quase 60 dias depois da minha última competição. Então, eu fiquei aproximadamente ali uns 40 dias nesse período ali meio relaxado de dieta, bem relaxado. E logo, eu também sou filho de Deus, né? Também estava a cabeça cheia já dessas coisas de preparação. Então, foram aproximadamente ali 36, 40 dias que eu tive testando esse protocolo aqui que eu vou falar para vocês, que foi o que eu fiz, né, em relação qual a vertente que eu adoto, que eu venho adotando aí nos últimos anos, né, até para poder ganhar mais experiência, aprendizado, testes. Então é um bom momento para você testar as coisas, né? A resposta é muito boa. Então os treinos eles reduziram ali de quantidade, né? Eu treinava ali bem 2 dias seguidos no máximo ali, 2 por 1, aí depois descansar. Ia descansando assim, não tinha muito, mas era 3, 4 treinos por semana, tá, pessoal? Durante esse período. E foi muito bem, tá? E como eu até brinquei ali, falando de treino da Barbie e tudo, mas tinha uma motivação específica, né? Não que eu defenda que o cara deva treinar assim o ano inteiro, mas assim, no final de um pré-conte, você já não tá, você está treinando, mas você não está treinado. Você vai para academia, você não gera tanto estímulo como num treino normal quando você está alimentado, principalmente quando você está com o BF baixo, manipulação de estradiol e papapá. Então o que acontece? Você fica muito suscetível a lesões. Então por isso que eu acho que o Super Blast aqui, até mesmo o Cruise, você tem que tomar muito cuidado, porque até natural sua força vai aumentar. Então no Cruise e nesse Super Blast, sua força vai aumentar muito. Só que às vezes você está com o estradiol muito baixo, ele está retomando ali a produção de estradiol normal, a aromatização ali um pouquinho que é necessária, é interessante isso para o corpo, até para o desenvolvimento muscular. Porque você sai do campeonato, às vezes, dependendo da manipulação que você fez geralmente a maioria usa inibidor de aromatase, você sai zerado. Então, cada vez mais aí estão surgindo vertentes aí de treinadores que não utilizam inibidores de aromatase nem para finalização, mas que no finalzinho ali dá uma diferença, dá um grauzinho ali não em caso de aromatização, mas no meu caso, retenção de líquido ali, ele é muito rápido, assim, você vê dá uma clareadinha, né, de leve. Só que o uso prolongado, algumas vertentes de médicos associam ali o acúmulo grande de gordura visceral ao longo ali de médicos ali que constataram aí uso clínico. Eu conheço alguns que constataram ali na sua prática diária ali de consultório, mulheres que fizeram tratamento com anastrozol ali, essas questões ali tiveram acúmulos de gordura visceral muito acentuados. Então existe essa possibilidade de muito dessa gordura visceral, além de dietas extremas, tanto para muitas calorias, quanto para muito baixas calorias e saindo de baixas para altas e de altas para baixas muito bruscamente. Isso, além disso, que contribui muito para acúmulo de gordura visceral, como eu já falei em vídeos anteriores, também tem essa questão do uso prolongado de inibidores de aromatase. Existem caras que são viciados em inibidores de aromatase. Alguns até teriam alguma necessidade, que também você pode usar outros produtos, né, pessoal? O pessoal fala muito de ginecomastia, mas ginecomastia não necessariamente você precisaria usar um inibidor de aromatase. Então, ou então você pode estar modulando a dose, achando uma dose menor, mas tem caras que eles querem manter tudo alto, então tem caras que aromatizam muito fácil e eles acabam ficando, e que às vezes querem insistir com testosterona demais, eles acabam ali podem vir a ter esses problemas aí, de acúmulo de gordura visceral acentuado, e a gente usava muito inibidor de aromatase no começo, né, pessoal? Eu mesmo cometi muito esse erro no começo, porque na minha época, assim, eles falavam de inibidores de aromatase que eu fosse algo, assim, totalmente, assim, inócuo, um negócio totalmente, ali, vamos dizer assim, totalmente inofensivo. Então, vamos lá.
Então, o que eu fiz depois na minha pós-competição? Então, eu fiquei pensando o que eu iria fazer, tudo. Eu queria fazer algo que, como eu estava ali saindo de uma pós-competição, eu não queria ali que o meu físico ficasse tão prejudicado, porque eu sabia que o estrago nas festinhas ali ia ser grande, que eu queria ficar tranquilamente comendo as coisas. Mas o que acontece? Mesmo treinando menos, eu continuei com a utilização dos hormônios. Então, o que eu fiz aqui foi mais aproximadamente essa questão do cruise. Um cruise, vamos dizer assim, um cruise moderado. Que eu vou falar para vocês, moderado para um atleta, mas para uma pessoa, para muitas pessoas, para a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, são dosagens muito boas. Não vou dizer altas, mas são dosagens muito, que vocês podem fazer até muito menos. Quem usa, né? Isso não é uma dosagem baixa, né? Então, o que acontece? Vamos lá, principalmente se forem produtos bons. Então, pessoal, eu testei, vamos começar aqui pela testosterona, né? Eu fiz a utilização de entre 375 mg de testosterona para 300 mg de testosterona. Eu comecei, acho que as 2 primeiras semanas com 375 mg de testosterona enantato, que era o Testenate da Landerlan, o novo Testenate da Lander Gold. Fiz um testezinho com ele, produto muito bom, né? Essa linha da Lander Gold, muito legal. Vocês conseguem, vocês acham ali, além da linha da Advanced, toda a linha da Lander Gold, vocês acham com a equipe Advanced, que está desde 1998 ali atendendo os atletas. Então, eles não só têm a linha da Advanced, mas eles também têm a linha de outras marcas, né? Então, eles têm a linha da Landerlan convencional, da caixinha branca, e tem a Lander Gold da caixinha preta. E o Testenate, o novo Testenate, ele muito bom. Então eu fiz a utilização do Testenate e depois eu passei para 375 mg de enantato, que é o Testenate da Landerlan. Depois eu passei nas outras semanas seguintes, usei ali cerca de 300 mg de propionato da Landerlan também. Também propionato muito bom, dificilmente assim, às vezes dá uma pegadinha, né, pessoal, em algum lugar que você manda, às vezes depende muito assim essa questão de dor, né? Mas geralmente tanto o enantato como o propionato, eles são bem tranquilos. A Landerlan, ela mudou bastante o jeito de fazer testosteronas, que antigamente era uma merda. Então melhoraram bastante. Então, de parabéns. Então, primeira substância. Segunda substância, eu fiz um teste com pela primeira vez, pessoal, eu fiz essa combinação. Eu usei 300 mg de trembolona acetato também por semana. Eu comecei, pessoal, vou falar bem sincero para vocês, eu comecei com 300 mg de Slowplix, que é a trembolona versão enantato da Advanced. Eu comecei com essa testosterona, então eu fiz uma semana. Pessoal, eu vou falar um negócio para vocês, é pesado o negócio. 300 mg dessa trembolona enantato foi bem complicado. Era assim, e ainda mais que eu não estava com a dieta acertada, nossa, a pressão sobe. E como a minha vida é mais longa, ela vai empilhando, então começa a ficar um pouco difícil. Por falta de disciplina minha, no momento que então a trembolona, pessoal, quando é a trembolona acetato, você faz uma merda dessa, rapidinho ali, poucos dias você consegue normalizar sua pressão, suas coisas. Mas mesmo assim ainda não é o ideal, deve ter problema. Trembolona é trembolona, mas a enantato você demora mais para se livrar dela, então você começa... Eu me senti um pouco de agitação além do normal e tal. Não estava igual Também teve a retirada do GH, né? Que isso conta também. O GH ajuda muito ali na questão do sono. Mas mesmo assim, eu nunca tenho problema com trembolona acetato, com a dieta certinho. E até dosagens mais altas, eu não tenho problema com trembolona acetato. Trembolona enantato, ela é fortinha, pessoal. Se vocês usarem ali o trembolona enantato da Advanced, se preparem ali. Comecem com dosagens assim... 100 mg por semana, tô falando sério, pessoal, 150, não é brincadeira não, é muito parecido com o Celácio da trembolona hexa que o pessoal fala. Então é isso aí, pessoal. Então eu comecei ali a primeira semana com 300 mg da Slowplix, da trembolona enantato, só que não deu. Aí eu falei, vamos mudar isso aqui para uma minha vida mais curta para me complicar menos. Aí eu mudei, aí eu testei um pouquinho também da trembolona da Lander Gold. A trembolona de 100 mg da Lander Gold. E depois ali também fiz a utilização da trembolona acetato da Landerlan da Flinaplix. Você está vendo, pessoal? Quando eu falo
eu uso, que eu faço propaganda, e quando eu não uso, eu falo também, que eu tenho que testar outras coisas também, eu não posso ficar usando Advanced a vida inteira, senão eu parei, eu não vou conhecer mais nada. Então, só que eu falo, a diferença é que eu falo para vocês, né? Muitos caras que vocês acompanham ali, ficam ganhando salário, fazendo propaganda de um monte de lab bosta, e ficam usando tudo Lander Gold, Landerlão, então outro lab bom. Né, e fica usando esses lab aí e fica empurrando essas bosta para vocês, porque eles ganham salário, mas estão usando GH, estão usando um monte de coisa, estão com projetinho na televisão, então eles não podem dizer que a marca deles é uma bosta e eles vão torrar o GH dele fora e torrar a cara dele também, vai queimar o filme dele. Então ele vai pegar um laboratório bom para garantir o resultado, mas eu estou falando para vocês, quando eu uso eu falo, quando eu não uso eu também falo. Só que aí eu fiz uma mescla aqui, né? Aí também, pessoal, então aí é que está o pulo do gato agora desse vídeo, pessoal. Então, desse protocolo. E eu fiz também a utilização de 300 mg de Primobol, que é a metenolona enantato da Advanced. Então, é o Primobolan da Advanced. Então, é a primeira vez que eu fiz essa combinação de trembolona com o Primobolan junto. Então, só recapitulando. Testosterona, entre 375 mg a 300 mg de testosterona por semana. Junto com 300 mg de trembolona por semana e 300 mg de primobolan por semana. Então, basicamente ali 300, 300, 300. Né? Só, como eu já expliquei aqui, da testosterona, baixou um pouco. E inibidores de aromatase não usei e cortei totalmente ali os esteroides orais. Né? Que eu finalizei ali com uma coisinha de estano, uma coisinha de oxan. Então, primeira coisa ali, né? Eu não aguentava mais colocar comprimido na boca, pessoal. É muita coisa. Pera aí, Tigrão. Então, o que acontece? Então, para dar aquela respirada no fígado, né, e também porque eu sabia que eu ia sair bem da dieta, eu acabei fazendo essas escolhas aqui. Então, acho que acredito que é isso que eu tinha que passar para vocês. Então, pessoal, só falando aqui o que eu achei. Foi muito legal, pessoal. Além, lógico, que o momento anabólico era muito favorável, eu treinei assim de uma maneira bem leve, bem moderada, bem tranquilo. Eu treinei de uma maneira bem tranquila. E assim, o físico foi respondendo, assim, treinando pouco, comendo ali desordeiramente, assim, tudo, mas exagerando até um pouco, falar a verdade para vocês, não vou ser hipócrita aqui, falar que eu sou um atleta, super, não, tô de saco cheio já dessa porra. Aí o que acontece? Pessoal, essa combinação, pessoal, pelo que eu comi, eu acho que o meu peso ali que segurou muito bem a gordura, pessoal. Porque acho que era para eu estar, se eu tivesse parado com tudo, se eu estivesse fazendo um cruisezinho só com texto, eu acho que eu teria ido para 120 kg de banha. Acho que eu teria ganhado uns 20 kg de banha nesses 40 dias. Então foi impressionante, apesar de eu estar muito seco, né? Demora, né, para vir essa gordura, mas assim foi impressionante a qualidade que eu estou mantendo até hoje. Né, com que eu mantive aqui, principalmente durante esse protocolo aqui, pessoal, que já se encerrou, né? Então aí, depois eu vou falar o protocolo, eu já estou em off-season mesmo, né, melhorando ali a questão da dieta, fazendo isso, foi um período meio de férias ali e aproveitando para testar um protocolo diferente. Então a resposta, pessoal, foi sensacional, pessoal, porque eu fiquei ali com lógico, ali a testosterona, todo mundo já sabe, mas o Primobolan com a trembolona me deu ali um aspecto bem full, né? Que às vezes também a trembolona, em alguns casos, dependendo da pessoa, dependendo da dieta, dependendo de várias coisas, você pode vir a ficar com um aspecto meio flat. Apesar que é difícil, que eu estava comendo bastante, né? Muita coisa industrializada, tal, difícil, né? Mas o que mais me impressionou foi como que segurou ali o BF mesmo fazendo um monte de merda, que eu não estou aconselhando isso, é horrível, é uma coisa terrível que eu estou falando para vocês. Vocês não podem usar substâncias pensando nisso, mas é que negócio, né, pessoal? Eu estou 10 anos, quase 10 anos nessa, pô, sou filho de Deus também, né? 18 semanas de dieta, tal, já estou ali, fim de carreira, estou já por aqui, já de negócio de dieta, essas coisas, então chega uma hora que vocês entendem, né? Dei uma Shawn-Rodenzada aqui. Então o que acontece? Mas me chamou bastante atenção a qualidade, as linhas abdominais ali até embaixo, né? Uma qualidade boa, as costas, assim, não veio muita gordura nas costas, como geralmente costumava vir nos outros anos. O glúteo segurou muito a gordura do glúteo, né? Não deixou aquele acúmulo que era muito rápido pós-competição, às vezes. Cardio também eu dei uma parada também, estou retomando agora, até por causa das costas, o meu peso foi subindo. Em pouco tempo eu tinha ganhado já 10 quilos, assim, eu estava competindo com
88 finalizado, peso normal 90, 91, logo já estava com 100, 103 quilos. Então, para a lombar ali foi muito sofrido, ainda mais a minha que já não anda tão boa. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Foi um belo teste e foi tão bom esse teste que nos próximos períodos pré-contest, em alguma fase ali mais avançada de pré-contest, principalmente quando eu tiver numa fase mais avançada ou intermediária, com certeza eu pretendo fazer o uso dessa combinação aqui, testosterona, trembolona e enatácio de metenolona, que é o primobolan. Então eu achei uma sinergia muito... Eu já cheguei a ver alguns protocolos, até de alguns gringos aí bem conhecidos, que fazem a utilização de primobolan com trembolona. Eu sempre achei uma combinação um pouco estranha, né? O Dennis Newman fala sobre isso, né? O Dennis Newman, no relato dos anos 90, ele falou. Eu já vi alguns protocolos do Cris Aceto que tinha um pouco disso também. Às vezes tira primobolan no final, aí coloca masteron no lugar, né? Às vezes tira trembo, às vezes não tira. Texto, geralmente todo mundo tira. Boa parte hoje tira. Tem gente também tem gente que não tira. Então, tem gente que tira GH, tem gente que não tira. Então, eu achei uma combinação, uma sinergia muito boa e a musculatura ficou bem cheia, um aspecto bem arredondado, bonito, pessoal, bonito. Então, eu achei eu já fiz outros testes com primobolan e testo, mas eu vou ser sincero com vocês, pessoal, não cheguei a um resultado assim conclusivo, né? A gente não sabe ali se o resultado vem da testo, mas nesse caso aqui eu achei bem promissor aqui o teste. Então eu pretendo estar alongando ali para um período pré-contest, porém sempre com dosagens mais moderadinhas assim, né? Não com quantidades. Isso aí é um assunto para outro vídeo, né? Meus próximos planos de protocolos futuros ali, que esse ano mudou muita coisa, né? Esse ano passado me abriu os olhos ali para algumas questões ali, umas coisas ali interessantes, né? Então, pessoal, é isso aí, muito bom, gostei do resultado. Fiz a remoção dos orais, como eu já falei para vocês. E vocês viram, não são dosagens baixas, porque você for ver bem aqui, tem quase 900, 975 miligramas por semana, é quase 1 grama, não é pouca coisa, não é um exagero de coisas, como algumas pessoas, vocês já estão acostumados a ver alguns relatos aqui, né, no YouTube, mas para uma pessoa ali que é um físico de praia, alguma coisa, metade disso aqui, se você tiver uma boa disciplina, alguma coisa, você vai economizar, você vai ter ali um bom resultado, sim. E aquele negócio, pessoal, a pressão, ela mesmo mudando para trembolona acetato, a pressão começou a ficar alta também devido às quantidades de sódio na dieta excessivas. Então, e só finalizando, agora eu já estou em outro protocolo, repetindo, estou no protocolo de off-season, que depois eu vou passar para vocês aqui tudo sobre o protocolo, mas eu achei legal ter essa cronologia assim, para vocês entenderem ali como que é uma transição, como que eu faço e como que existem várias vertentes aí. Muitas pessoas às vezes perguntam como fazer a transição de não sei o que, não sei o que. Então, em relação a hormônios, é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, e de dieta seria outra conversa, de treino, já falei para vocês, outra conversa, outra periodização também. E só que isso vai depender aí de treinador para treinador, de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. É diferente você pegar um cara ali que vai disputar um campeonato no final do ano e você pegar um cara que vai disputar um campeonato no final do ano e depois logo nos primeiros meses do outro ano ele vai disputar ou começar a temporada dele já, por exemplo, igual caras que competem no Mr. Olympia e depois competem no Arnold Classic. Então caras assim dificilmente, não tem como o cara ficar 12, 8, 6 semanas sem nada, né? Então tudo vai, seja ele um superstar ali, um atleta profissional, seja ele um atleta amador aqui que compete com a gente aqui no nível mais baixo. Então tudo vai depender também da questão de organização e de calendário. Questões de saúde, como eu falei para vocês, eu acredito que seja mais viável que você não use nada e que você vá para a missa aí, para a igreja todo sábado e domingo. Então seria a melhor opção, né? Mas assim, falando em questão de performance ali, acho que o meio termo seria um cruise bem moderado, menos do que isso que eu falei que eu faço para vocês. Talvez uma quantidade baixa ali, moderadinha de testosterona seria a opção menos pior, né? Pensando um pouco em performance também, pensando em saúde, tira logo tudo. Pensando um pouco em performance, cruise. Se você pensar só na performance e não estiver muito preocupado não estiver muito preocupado com questões de saúde,
um Super Blast. Aí a opção é de cada um e eu não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer ou não, sei lá, problema de vocês, eu não estou nem aí para vocês. E é verdade, pessoal. Não vou falar, estou preocupado. Não, já tem muito problema. Todo mundo já tem muito problema na vida. Eu só estou dando as opções. Agora vai do teu planejamento, da tua inteligência para você saber o que você vai fazer. Problema seu. Então é isso aí. Assim que eu termino o vídeo, então problema seu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu tenho compromisso comigo, com meus alunos. Mas eu me preocupo mais com a saúde dos meus alunos até que a minha, que é até um erro, né? Deveria ser pelo menos igual, mas a vida é assim, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E os próximos vídeos eu vou fazer a terceira parte falando dos carboidratos, do mito dos carboidratos. Muito pouco assistido, hein, pessoal? Quer ver que esse vídeo falando de ciclo vai ser mais visto do que a soma dos dois vídeos de carboidrato, que é muito mais importante. Uma informação revolucionária que ninguém assistiu. Vocês não compartilham com o pessoal que vocês conhecem, não compartilham nos grupos, vocês estão de sacanagem comigo. Então é isso aí, pessoal. Então, 50 minutos de vídeo e é isso aí, pessoal. Então, se alguém vier reclamar, já sabe que vai ser a última vez que vai reclamar, porque eu vou bloquear. E é isso aí, pessoal. Então, fiquem com Deus, muito obrigado. E se você viu o vídeo até o final, faça um X bem maneiro, comente aí o que vocês quiserem de maneira educada. E é isso aí. É isso aí, vou manter isso daí, pessoal. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu protocolo de off-season atual, beleza? Então, fiquem com Deus e até mais.